do Senhor, meus pais sempre foram cristãos. Quando eu nasci, meus pais já eram salvos, né? E sempre crescemos na casa do Senhor. Eu nasci aqui no Rui Barbosa, nasci na cidade de Jundiaí, cresci aqui no Rui Barbosa. E sempre servindo a Jesus com muita alegria com a minha família. Irmãos, e pela misericórdia do Senhor, passou-se os anos, eu me casei. E ali eu saí do Rui Barbosa, troquei de bairro, morar no Retiro, mas sempre congregando no Rui Barbosa. E pela misericórdia do Senhor, no ano de 2017, eu sempre servi ao Senhor. Eu sou regente pela misericórdia das irmãs no Rui Barbosa, agora somos regentes ali, ajudando todo o setor. Meu esposo também, sempre crente, sempre servindo a Jesus pela misericórdia. Meu esposo líder de adolescente, setorial, do congresso e da igreja ali. Irmãos, e nós sempre trabalhando para Jesus. Em 2017, eu estava no congresso das irmãs ali onde eu morava, próximo ali o Retiro. E eu de terça-feira, todas as terças-feiras, tem um ciclo de oração, tinha uma consagração de manhã, oração à tarde, ensaio à noite. E sempre eu estava na casa do Senhor. E eu estava naquele congresso, e quando terminou o congresso, o pastor da Bahia, ele falou para mim: Márcia, Deus vai mudar a tua identidade, Deus vai trocar a tua identidade. Aquilo me preocupei, fiquei preocupada, cheguei em casa, falei para meu esposo, ele falou: irmã, eu vejo como Deus pegando uma carteira e trocando a tua identidade. Irmã, sabe quando é um ano que você vê Deus cumprir as promessas na sua vida? Um ano de muita alegria, 2017, já era final de 2017. E eu falei: Jesus, meus filhos já estão grandes, eu estou pensando em fazer uma faculdade, quem sabe é essa faculdade, quem sabe é isso. E termina 2017 e entramos em 2018. E ali entra 2018, eu sempre gosto de ler a Bíblia com os meus filhos. Aquele ano eu falei: filhos, escolhem um livro da Bíblia, que a mãe vai ler com vocês. E eles escolheram Apocalipse. E eu falei: é difícil, mas eu vou ler. E eu tirava 5 minutos, 6 minutos, eu lia um versículo, orava com eles e despedia meus filhos para a escola. E ali eu sentia um aperto quando eu despedia eles aquele ano. Parece que eu sentia que algo iria acontecer comigo. Parece que eu estava despedindo dos meus filhos. E aí terminamos, passou-se os meses, terminamos. E chegou maio. E nós preparando para o primeiro congresso setorial da Rui Barbosa, do setor 4. E minha irmã que está aqui, ela falou: Márcia, coloca o hino da Irmã Oliveira. Eu te adorarei, Senhor, independente do que for, eu te adorarei. E você rege ele. Eu falei: tá bom, vamos colocar e vamos reger. Irmãos, e passou-se os meses, chegou maio. E ali eu e minhas irmãs estávamos, nós sempre gostamos de orar juntas. Nós somos em 4 e um homem, um Paulo. E ali a Marta falou: Márcia, vem pra cá pra mãe, a mãe não está. Vamos fazer uma campanha de uma semana para um casal, nós 4, nós oramos e jejuamos. Eu falei: tudo bem, eu vou. E ali todos os dias da semana a gente fez essa campanha. E no último dia minha prima estava conosco e ela falou assim: vai haver 2 milagres. Como na casa da sogra de Pedro, um milagre de dentro para fora, e como Zaqueu, um milagre de dentro para fora. E ela falou: eu chego em casa e continuo essa dor. Aí no sábado, a sexta-noite começou a doer muito, e no sábado a noite inteira eu volto para o hospital de manhã, a médica pede vários exames e falou: volta, daqui 4 horas os exames estão prontos. E quando eu já estava em casa, irmãos, a minha pressão já foi para 4, eu já comecei a entrar em choque, já não sentia o meu corpo. E meu esposo me carregou para o médico, chegou lá, ela estava com os exames e ela viu a minha situação. E quando ela abriu aqueles exames, ela olhou e falou assim: a sua bactéria já está no sangue, já é fortíssima. Eu vou fazer uma carta, você vai para o São Vicente com urgência, muito rápido. E ali meu esposo me levou. E quando eu chego ali, era um sábado, era dia de Santa Ceia. E eu preocupada, porque eu queria voltar para a Santa Ceia. E no domingo seria dia das mães. Irmãos, e ali o médico já desce todo aparamentado de centro cirúrgico. E ele fala para mim: Márcia, você está com uma infecção tão terrível que o seu rim já está tão inchado que ele pode explodir. Nós vamos passar um catéter no seu rim, você vai ter que ir para o centro cirúrgico. E aquilo me assustou. E ali eles tiraram todos os meus pertences, deu para o meu esposo. E você entra ali naquele centro cirúrgico, é você, Jesus e os médicos. Irmãos, e ali eu entrei com Jesus e os médicos. E quando os médicos já estavam fazendo os procedimentos em mim, ali, irmãos, eu já tive 4 paradas cardíacas na mão dos médicos.
Eu tive 4 paradas. Eu morri literalmente na mão deles. Eles conseguiram restabelizar e colocaram os aparelhos, me entubaram. Mas olha eu aqui para te dizer que Jesus ainda faz milagre. E Ele é o nosso socorro bem presente na noite. E ali o médico chama meu esposo, falou, a gente conseguiu reanimar, estabelecer a Márcia, entubamos, ela precisa de ir para UTI. Mas eu tenho algo para te dizer, de 4 pessoas de janeiro até agora maio, que entrou com essa bactéria e com ela está, ninguém sobreviveu. É só um milagre. Deus continua fazendo milagre. E Ele me deixou viva para te dizer qual é o seu socorro. Qual é as coisas que você está preocupada. Que você está preocupada. E ali foi um reboliço, que nem diz o nosso irmão aqui. Meu esposo entrou em contato com a igreja e falou, olha, a Márcia é só um milagre. O médico já disse que ela pegou uma sepsemia, uma infecção generalizada. E ela tem 5% de vida. E o máximo que ele dá para a Márcia é até quarta-feira. Olha eu aqui para te dizer que não há impossível para o nosso Deus. E que Ele faz como Ele quer. E que Ele trabalha da maneira dele. Irmãos, e ali os olhos de muito voltou para a casa da minha mãe, para o bairro inteiro, para Jundiaí inteiro. E ali começou uma grande campanha de oração para mim. E as minhas irmãs estão aqui, elas falaram que muitos foram para a casa da minha mãe, muitos ali orou, muitos ali chorou, muitos foram renovados. E Deus falava e era choro, tristeza e era poder também. E eu ali morta naquele hospital. E no domingo, no dia das mães, o médico chamou novamente meu esposo e falou, olha, Mesaque, ela tem mais filho? Ele falou, tem mais 2. Então, se quiser ver a Márcia viva ainda, no máximo que nós damos é até quarta-feira. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. E ali meu esposo ficou muito abatido. E quando ele chega na minha mãe, tinha uma multidão de gente, ele não conseguiu nem subir. E ali foi um desespero tremendo. E foi quando Deus usou uma serva dele que estava ali, quando todo mundo estava alvoroçado. E falou, você entrega a Márcia, Jesus está mandando dizer, se você entrega a Márcia nas mãos dele. E ali ele entregou eu nas mãos do Senhor. Irmãos, na terça minha mãe chega, ela não estava, ela estava de viagem. E foi o pior dia, o dia que eu estava mais ruim, que o médico falou para a enfermeira, não põe mais a mão na Márcia. Porque o que tinha que ser feito por ela foi feito pela medicina, agora é só esperar ela morrer. Mas olha eu aqui para te dizer, qual é o seu socorro? Qual é o seu pedido do socorro nessa noite? Você tem um pouquinho de azeite aí? Usa o que você tem, usa a sua fé. Irmãos, e ali a minha irmã falou que começou a campanha de oração e muitos oraram por mim. E eu ali morta naquele hospital. Tudo em mim parou, o rim parou, tudo. Eu só fiquei à base de equipamentos. E a minha mãe, ela tinha ido para a consagração de manhã. E minha mãe disse que quando ela estava subindo a rua, o Espírito Santo falou, vou trazê-la, mas é para a minha obra. E quando a minha mãe entra naquela UTI, o dia pior que eu estava, minha mãe, alguns foram lá, falaram comigo, cantaram, falou que orou, não ouvi ninguém, não vi ninguém. E minha mãe, quando ela entra naquela UTI, ela ergue minhas pálpebras. E ali eu pude ver e ouvir a minha mãe. E ela me disse, filha, Deus vai tirar você dessa situação. E ali minha mãe chorava, as lágrimas da minha mãe caíam. E eu via ela chorando em preto e branco. E eu ouvia minha mãe falar comigo, olha o poder da palavra. O que é que você tem profetizado no vale? É vida ou morte? O que é que você está vendo no vale? O que é que você está vendo no vale? O que é que você está profetizando sobre este vale? Tudo depende da tua palavra, o que você profetiza, o que você fala. E minha mãe falou comigo e ali eu apaguei novamente, não vi mais nada. E
Na quarta, passa quarta-feira, eu não morro, eu estou viva, né? E na quinta-feira, minha irmã Marina, que está aqui, que louvou, ela entra dentro daquela UTI com a prima minha, quando ela falou que colocou os pés dentro daquela UTI, do nada não, porque os anjos do Senhor estavam lá comigo. Irmãos, os meus batimentos começam a voltar tudo normal, tudo que estava parado começa a voltar, e eu dou um pulo daquela maca, e a médica, o enfermeiro falou para elas, ela voltou, tá tudo normal, tá tudo voltando ao normal. Meu Deus, aleluia. E ali eu volto, e no sábado eu acordo, na sexta eu acordo naquela UTI, e eu abro os meus olhos e o enfermeiro está comigo, eu muito assustada, e ele falou, calma, você está em Jundiaí, a sua família vai poder te ver. O que mais me preocupava era a família. E ali, irmãos, no sábado meu esposo entra dentro daquela UTI, para quem já não tinha, o médico tinha dado 5%, com tudo morto dentro de mim, e eles não sabiam explicar o que estava acontecendo. E ali eu já dou um sorriso para o meu filho e para o meu esposo, e eles falaram, calma, calma, tá tudo bem. E ali eu fui só melhorando, e a igreja orando, e eu só fui melhorando, e a igreja orando. Irmãos, é um lugar tão terrível, a UTI. É um ambiente de morte, é um lugar assustador, é terrível. Mas eu sentia um grande anjo do meu lado. Eu sentia o anjo guardião ali do meu lado, protegida. E ali eu ficava assustada, mas no mesmo instante eu voltei com uma alegria. E eles tiraram os tubos e foi tirando tudo de mim. E eles não entendiam nada do que estava acontecendo. Eu já comecei a falar, eles acharam que eu ia ficar com umas sequelas neurológicas, com muitas deficiências na mente. Mas eu voltei com a minha mente intacta. E ali as enfermeiras cuidavam de mim com muito carinho. E passou-se os dias. Meu esposo já sabia, eu via que eu estava tomando sangue. E meu esposo já sabia, os médicos já tinham avisado para ele que em 3 dias meus pés e mãos já estavam todos mortos, já tinham morrido. E que se caso eu voltasse ia ter que fazer as amputações em mim. Ele já sabia da situação. E ali ele não falou para mim. E ali foi quando eu olhei meus pés e mãos todos enfaixados. E eu me assustei e falei, o que está acontecendo? Eu quero ver. E foi quando eles tiraram todas as faixas de mim. E quando eu olhei, irmãos, foi um choque. Já estavam todos mortos, todos escuros, todos mortos, pé e mão. Uma coisa horrível de se ver. Eu me assustei, mas ali eu estava na UTI, eu estava morta, agora estou com vida. Eu falei, isso para Jesus não é nada, né? É verdade. Se ele quiser fazer voltar as mãos, ele vai fazer voltar. E com alegria. E ali chamaram psicólogos, médicos e chamaram especialista. Ele entrou dentro daquela UTI e ele me falou, quantos anos você tem? E eu estava com 38. E ele falou, não, ela é muito nova. Vamos esperar, vamos pôr a Márcia no quarto, quem sabe volta os pés e as mãos dela. E ali eles me levaram para o quarto, e pés e mãos cada dia morrendo e nada de voltar, me manda para casa, e eu volto para casa da minha mãe. Então eu saio da minha casa, do meu convívio, tudo deixado para trás, e ali eu vou para a casa da minha mãe. Irmãos, e ali começou a minha grande dificuldade, a minha batalha ali, porque todos os dias eu olhava para minhas mãos e para os meus pés, e eu falava à noite, amanhã meu pé e minha mão vai voltar, porque Jesus vai fazer voltar, porque não tem como sobreviver sem mão e sem pé. E eu chorava, eu orava, nós orávamos, e Jesus falava, e nós chorávamos. Mas em meio de todo esse período eu também ouvi muitas coisas horríveis. Será que a Márcia não estava em pecado? Será que a Márcia não estava fazendo o que o Senhor mandava? Será que é porque ela pintou a unha, porque ela arrumou o cabelo? Será que não é porque o esposo dela está em pecado? Será que o esposo dela não está em pecado? Irmãos, olha a situação. Olha o que a gente teve que ouvir. Cuidado. Cuidado. Porque quem não tem um alicerce, ele acaba de morrer. Mas quem está alicerçado na rocha que é Cristo, aquele que está alicerçado a sua casa na rocha, pode ouvir o que quiser. Não, eu falava, fique em paz. O Deus que tem a paz, sabe a paz que excede todo entendimento, ela não saiu da nossa casa, ela não saiu
todo fedendo, cada dia pior, e os médicos falavam: Márcia, e aí, você tomou a decisão? E eu falava: não, somos limitados, somos seres humanos. E eu falava: como, Jesus? Eu, mãe, esposa, dona de casa, super independente, de ficar sem mão e sem pé, é impossível. Eu achava que era impossível, eu achava que eu não ia sobreviver. Passou-se os dias, 30 dias, 40 dias. Chegou um estado que minha mãe falou: filha, não tem mais como fazer os curativos, seu pé vai cair na minha mão. Estourou o tendão, dava para ver os nervos, tudo aquilo podre. E eu não tomava decisão, eu chorava, eu não queria, eu não aceitava as amputações. Irmãos, e ali começou uma luta, porque eu não estava bem, meu organismo não estava bem. Pé e mãos podres em mim. Só que o mais lindo é que Deus não deixou ter dor, eu não tinha dor. E nada assim, tudo se estabeleceu, nada aumentou, estabeleceu aquela morte nos meus veios e ali ficou. Mas minha mãe já não conseguia me levar para o banheiro, porque eu não conseguia. Quando eu me levantava, eu tinha convulsões, eu passava muito mal. A minha irmã está aqui, ela via a situação que eu ficava. E elas ali fazendo aqueles curativos. Irmãos, foi 100 dias para mim tomar a decisão. 100 dias. E aí Jesus levou um casal, que é aqui da Madureira, eu não conhecia eles, na época eles dirigiam lá na Nambi, na Rui Barbosa, e ele levou o pastor ali de Jair, e ele levou o pastor Eduardo Campos, eu não conhecia ele, nem minha família, e ele entrou dentro da casa da minha mãe e foi uma glória. Quando ele chegou, foi uma glória, invadiu a casa da minha mãe, nós choramos de alegria, e Deus falou, e ele entrou ali naquele quarto onde eu estava, e ele orou, ele fez uma oração muito linda, e ele olhou para mim e falou assim: filha, você vai ser amputada sim, porque essa é a vontade do Pai. Aleluia. Irmãos, eu estremeci porque era o que eu não queria ouvir. E aí ele olhou para mim e falou assim: tem mais, ele vai te usar. E aí eu olhei para ele e falei: como sem mão e sem pé? Ele me disse: quem disse que vai ser preciso deles para ele te usar? Olha eu aqui para te dizer que Jesus é perfeito, e tudo que ele faz é perfeito, é bom e agradável. E eu fiquei como? Irmãos, e aí eu tinha feito uma oração um dia antes, só meu esposo tinha ouvido que eu tinha falado para Jesus que se fosse para ficar sem pé e sem mão, que ele podia me levar. E aí ele olhou para mim e falou assim: tem mais, você fez uma oração e você vai ter que revogar, porque foi ouvida. Ali eu estremeci novamente e falei: é Jesus que está falando comigo. É Jesus. Irmãos, naquela hora eu entendi que foi 100 dias para entender a vontade do Pai e para entregar aquilo que Ele estava me pedindo, que eram meus pés e minhas mãos. Foi muito difícil. Ele falou: eu não vou orar, você que vai ter que fazer essa oração. Irmãos, ali eu entendi, eu ergui minhas mãos e apresentei. E falei: Jesus, está aqui as minhas mãos, meus pés, que sempre foi para te servir, sempre foi para te adorar. Mas se essa é a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Eu vou fazer o que o Senhor quer. É a vontade dele que prevalece, não é a nossa. É a vontade dele que prevalece, não é a nossa. Não é a nossa vontade, não é o nosso jeito, não é da nossa maneira. Não queira colocar Deus na parede e ensinar como Ele tem que fazer. Ele faz conforme a vontade dEle, porque é o nome dEle que é glorificado. E Ele me curou por dentro. No mesmo momento eu entendi a vontade dEle. Falei para meu esposo: pode marcar a cirurgia, porque essa é a vontade do Pai. E eu vou fazer a vontade do Senhor. Irmãos, já lembram o congresso das irmãs que ia ter? E antes de eu passar por as cirurgias de tirar meus pés e as minhas mãos, eu fui para o congresso só Jesus, e minha mãe e minha família sabia a situação que estava a meus pés, e eu regi o hino: eu te adorarei, independente do que for, eu te adorarei, Senhor. O maior milagre é a nossa salvação. E ali eu fui para a igreja, eu regi as irmãs, eu te adorarei, e ali eu marquei a cirurgia, e
foi tirado, irmãs, minha mão esquerda total, ela mumificou em mim, o estado que ficou, todos os meus dedinhos da mão direita e as duas pernas abaixo dos joelhos. Foi tirado de mim a minha identidade física. Como é difícil, foi muito difícil, foi muito choro. Foi a noite de mais agonia da minha vida, quando eu internei para tirar os meus mãos, meus membros. Mas o Senhor passou comigo. Essa paz que excede todo entendimento, que o mundo não consegue entender, nunca saiu do meu coração, da minha casa. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, para te dizer que quem tem Jesus tem tudo. Ainda que falte algo, ainda que Ele tira algo, nós temos tudo, nós temos Ele. É Deus, aleluia. Mas muitos crentes não entendem esse profundo, essa paz que excede todo entendimento, porque fica contendendo com Deus, fica querendo explicar para Deus, fica questionando a vontade dEle. Quando nós o aceitamos, nós somos servos e servos para adorar, independente do que for, nós temos que adorar. É muito bom adorar quando tudo vai bem, quando tudo está ótimo, e quando tudo vai mal. O dia mal vem para todos. As circunstâncias, ela pode mudar de uma hora para outra. E aí, como está sendo a sua adoração hoje? Como foi seu dia hoje? Você já agradeceu ao Senhor porque você está viva? Você já olhou para a sua vida, fez uma autoanálise daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos e você não tem feito? E às vezes o pastor fica aqui orando, pedindo para Deus levantar, e você aí com o seu dom questionando o que tem que fazer, pulando e ciclando, e Jesus vai cobrar de você, porque Ele conhece a sua vida e Ele conta com você. Não dá mais tempo de brincar, não dá mais tempo de olhar para ciclano e fulano. É tempo de olhar para Jesus. É tempo de fazer o que Ele manda, porque Ele está vindo aí. E o maior milagre é a nossa salvação. Ele morreu na cruz. Ele morreu no Calvário por mim e por você. Ele usou uma coroa de espinho por mim e por você. E ainda você quer fazer bico e questionar a vontade dEle? Adore. Faça o que Ele manda, porque Ele está vindo aí. E a obra conta com você. Você não está aqui por acaso. É porque Ele te escolheu, é porque Ele te deu um dom, é porque Ele te deu um dom. E eu falo que muitos falam, é igual aquela passagem, Jesus, o machado caiu na água. E aí o que vão fazer? Aquela escola de discípulos ali, aqueles meninos na escola de discípulos foi cortada para ampliar a tenda, para ampliar o trabalho do Senhor. E era emprestado o machado. E naquele mesmo instante ele se assustou, mas ele estava com o servo do Senhor. Nós sempre temos o Espírito Santo para nos conduzir e falar o que tem que ser feito. Mas às vezes perdemos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e nem sabemos aonde perdeu. Mas lembra, para aí um pouquinho e lembra aonde foi que você perdeu aquilo que Ele colocou em tuas mãos. E mostre para Ele, porque Ele está aqui, Ele quer te usar. É dom, é emprestado, e um dia Ele vai requerer de mim, de você. E aí, como está? E ali, irmãos, amputaram, eu fui reger as irmãs, fizeram as amputações, eu volto para casa e eu chorei, porque é muito horrível você não sentir suas pernas, suas mãos, uma sensibilidade horrível. E ali, quando eu estava chorando, meu esposo falou, amor, você decide viver, ser feliz, fazer o que o Senhor quer, ou dentro do quarto chorando. Eu falei, não, eu estou viva, eu vou viver com alegria, eu vou viver fazer aquilo que Ele manda, eu vou continuar a fazer o que Ele manda. Assim, eu pescamos a noite inteira, né? Aqueles discípulos, aí o Senhor falou, volta de novo, vai para o outro lado. É voltar a fazer aquilo que você sabe, mesmo se foi frustrante aquilo que você tinha buscado. Mas volte, você sabe o que tem que ser feito. Tem coisa que não precisa mais ficar falando, você sabe o que tem que ser feito.
E ali eu voltei para casa, e ali eu falei, não, eu vou ser feliz e vamos viver com alegria, porque eu estou viva. Irmãos, agradeça pela vida, agradeça por estar viva. Para de reclamar que você vai fazer aniversário, eu vou ficar mais velha. Não, eu estou viva, eu vou fazer meu aniversário, porque Jesus está me dando vida, com alegria. E ali, passou-se os dias, irmãos, eu achei que ia tudo, que eu ia levantar e já ia andar. Não, eu voltei mais 5 vezes para o centro cirúrgico. Quando eu achei que eu estava boa, era uma coisa, era outra. Aí quando eu coloquei as próteses, doía, deixaram os ossos, teve que abrir tudo de novo, abaixo dos meus joelhos. E ali eu fiquei mais um pouco. E eu não parei de ir para a casa do Senhor, meu esposo não parou de trabalhar para o Senhor. E ali eu ia, eu não conseguia, meu cunhado me levava no colo, que era muita escada, para a igreja. Mas aí eu estava no quarto, o Espírito Santo falou, pegue a joelheira. Eu falei, meu Deus, que é isso? E eu não tinha equilíbrio, eu não conseguia ficar de joelho, porque você perde o equilíbrio. E ali eu coloquei a joelheira, e o Espírito Santo mandou eu colocar, eu sozinha mesmo, eu consegui colocar a joelheira e saí andando de joelho. E eu falei, Jesus, eu ainda posso ficar de joelho, eu posso andar de joelho. E cheguei na cozinha, minha mãe me viu andando de joelho, se alegrou. Dá valor aos pequenos sinais, agradeça ao Senhor pelas pequenas coisas. E ali eu comecei a ir para a igreja, meu cunhado não precisava mais me carregar no colo, já descia nas escadas de joelho mesmo, ia para a casa do Senhor, regia as irmãs sentadinhas na cadeira de roda com muita alegria. E eu faço com muita alegria a obra do Senhor, porque Ele me deu mais uma oportunidade de estar viva, de estar aqui para te dizer, não pare. Não pare, há um céu de glória que nos espera, há um corpo de glória que nos espera. Continua firme, filho. Os problemas vão vir, mas não pare de adorar a Jesus. Neste mundo não tem mais nada para nós, mas há um céu de glória que nos espera. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, sirva Jesus com alegria, independente da circunstância, olha para Ele. E eu comecei a andar de joelho, eu comecei já a escovar meus dentes, eu já comecei a comer um pão, falei, Jesus é o Senhor que está comigo, é o Senhor que tem me ajudado. E ali eu estava também dentro do quarto, eu achei que eu não ia escrever, que eu não ia fazer mais nada. E o Espírito Santo falou, pega a caneta e pega a agenda. E eu peguei a caneta e peguei a agenda e comecei a escrever. Eu falei, Jesus, minha letra está normal. O Senhor é comigo. É Deus, aleluia. É os pequenos sinais. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida. Eu sou grata a Ele. Irmãs, eu comecei a escrever, eu falo, a pior amputação é a da mente. O que é que você está dando ouvido? Para Jesus ou para Satanás? O que é que você tem enchido a sua mente? Porque ele é um mentiroso e ele quer te confundir, dizer que você não é ninguém, que você não vai conseguir. Mas se Cristo mora em nós, nós conseguiremos vencer este mundo e vamos conseguir vencer. Mas aí vai depender do que você está dando ouvido. O inimigo tem falado, você é feia, você não está no padrão deste mundo. Não, ele é um mentiroso, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se ele habita em nós, nós vamos marchar, nós vamos atravessar este mar e vamos chegar junto até o céu. Eu falo que o grande problema é que ficamos focados no que não temos. Aí começa a reclamar e não quer usar o que tem. Usa o que você tem, que você vai ver o que Deus faz. Usa o que você tem, que você vai ver o quão grande é o seu Deus. Mas não, nós ficamos reclamando às vezes. Eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho. Usa o que você tem. Porque foi o que Deus fez comigo. Eu comecei a usar. Eu não tenho mais pé, não tenho mais mão, Jesus, aqui na terra. Mas o Senhor tem aí no céu, me dá habilidades. Que eu vou começar a fazer o que o Senhor quer. Que eu vou fazer, continuar fazendo. E assim eu tenho feito, irmãs. Irmãos, e eu tenho usado o que Ele tem deixado comigo. Hoje eu consigo tomar um banho sozinho. Eu consigo colocar uma roupa. Não são todos mais sozinhos. Eu consigo fazer uma comida sozinha. Eu consigo lavar uma louça sozinha. Isso é Jesus que faz. O segredo é ser grato. É ser grato. Tenha um coração de gratidão. Seja grato ao Senhor e comece a olhar
nesta vida. E aqui, irmãos, eu estou. Hoje eu ando com as próteses, não é fácil, ainda dói ficar em pé. Foi muito difícil, mas o Senhor tem me dado graça. E hoje eu consigo dobrar os meus joelhos e consigo orar. Eu agradeço ao Senhor pelos meus joelhos. Eu agradeço ao Senhor por essa palminha que eu faço tudo com ela. Eu agradeço ao Senhor porque Ele é bom e tudo que Ele faz é perfeito. E é tudo pela graça e misericórdia dEle. E eu vou para a igreja, eu rejo as irmãs, meu esposo continua liderando os adolescentes, eu ajudo ele. Não parei de adorar ao Senhor. Não parei de dizer que Ele é bom e tudo que Ele faz é perfeito. E nessa noite, você que entrou aqui procurando um socorro, Jesus está aqui. Você que entrou aqui desesperado, está achando que não tem mais situação para não tem mais jeito para a situação que você está passando. Tem jeito sim, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. E saiba que quando nós elevamos nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez céus e terra. E Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele conhece você. Eu não sei se alguém entrou aqui que não conhece esse Jesus e quer conhecê-lo e quer levar ele para casa. Se tiver alguém, nós estamos aqui, o pastor vai orar por você. Se você entrou aqui pela primeira vez e está perdido, Jesus está aqui nessa noite. E Ele te convida nessa noite. E você, mulher que entrou aqui triste, com espírito de depressão, com ansiedade que não está te deixando dormir, que está te deixando fadigada, com muitas coisas, nessa noite Jesus está aqui.